tua voz, as sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se o tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Tua voz, as sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois suas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão com o tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar
querido irmão. Boa noite, igreja. Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal da PIB em São Sebastião, a primeira igreja batista localizada em São Sebastião, Distrito Federal. Os nossos visitantes estejam à vontade no nosso canal, comentem aí no chat, façam um pedido de oração. Com certeza nossos auxiliares estarão anotando o seu nome e provavelmente colocaremos o seu nome nas nossas orações. Amém? Seja muito bem-vindo. Comunicações. Eu tenho uma comunicação para o irmão. Convite, na verdade. Eu vi que deu uma energizada em algumas músicas que a gente acabou recebendo, uns vídeos de inspirações musicais. Inclusive a Alice já fez, né? Eu acho que eu já fiz aqui. E o Jean fez a pregação. O Gilbert fez uma música também. A irmã Leonice A irmã Leonice, irmãos. Sabe o que é isso? Irmã Leonice pegou na quarta-feira aqui e gravou aquele hino com a gente, com a irmã Bernarda. Coisa mais linda, o hino sendo cantado pelas duas irmãs. Para quem aí estava com saudade da voz dela, pode ser que volte. Quem sabe a gente não tem uma inspiração dela hoje, né, da irmã Leonice. E é sempre uma bênção. Nesse momento eu vou convidar o pastor para ele falar um pouco da reforma que está acontecendo no nosso tempo. Se não está acontecendo, vai acontecer. É uma reforma localizada aqui na nossa parte do gabinete. E Deus vai prover o sustento para que a gente possa fazer essa obra para a melhoria da casa do Senhor. Amém? Aí, nós estamos entusiasmados com essa ideia, Levi. Entusiasmados mesmo, porque quando o povo de Deus quer agir, quer fazer a obra, Deus dá os meios, Deus dá os recursos, Deus nos dá a motivação. E nós temos tido experiências preciosas nesses dias de isolamento, de pandemia. Nós temos sentido mais a presença do Senhor, sentido mais a unidade da igreja, sentindo mais o amor. Eu, como pastor, tenho sido mais atendido pelos irmãos, aquela atenção, cada dia preocupados. Está tudo bem, pastor? Quais são as novidades? Como é que está a situação e tal? Então, isso nos mostra que estamos juntos e não estamos sentindo tanto a ausência do templo quanto poderíamos estar sentindo não fosse esta aproximação que nós temos. Mas dentro dessa preocupação com o retorno que breve estará acontecendo, se Deus assim nos permitir, nós estamos certos de que essa pandemia está com os dias contados, Deus está agindo, o povo de Deus está clamando, então nós estaremos livres disso, retornando ao templo. Enquanto isso, estamos preocupados em renovar a casa do Senhor, né? Não fazer como o povo na época do profeta Ageu, que habitava nas suas casas forradas, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. Não, nós não queremos abandonar a casa do Senhor, nós queremos fazer. É assim que o Ministério do Patrimônio levou uma proposta à diretoria da igreja, nós analisamos como igreja, como diretoria, e chegamos à conclusão de que precisaríamos preparar a parte administrativa, que é o gabinete pastoral, já temos, mas dar uma ampliada nele, melhorar, e também a secretaria, para a gente poder ter o local para melhor o trabalho da administração da igreja. Então o povo de Deus diz amém, nós vamos construir, vamos fazer, e nós já temos os irmãos aí já fazendo conta, o quanto o Senhor vai colocar na sua mão para ofertar, já está pedindo o número da conta aí, já está presente aí para o irmão depositar. Tem gente fora da igreja que, pastor, eu não sou membro da igreja, e aí, não tem nada a ver com isso. Mas o irmão não é membro da igreja, mas se você quer cooperar, você está cooperando com a obra do Senhor. Não é com a obra humana simplesmente, é com a casa do Senhor. Então, se você sentir no seu coração esse desejo, está aí o número da conta. Você pode depositar, como já tem feito os irmãos, que têm nos ajudado nessa parte. E nós louvamos muito a Deus por isso. Deus é maravilhoso, né? Deus é precioso para conosco. Nesta manhã nós refletimos sobre o quebrantamento de Davi, como Davi se prostra diante do Senhor, reconhece o amor de Deus, o poder de Deus,
clama a Deus que lhe dê um coração novo, que lhe restaure a alegria da salvação, que lhe dê esse gozo de poder celebrar ao Senhor. Abre os meus lábios para que eu possa louvar com alegria. Então esse desejo do coração do salvo em Cristo Jesus, do povo de Deus, de glorificar o nome do Senhor. Eu quero que essa alegria esteja presente na sua vida, no seu coração, para que você possa compartilhar também com outros esta preciosa dádiva. Nesta manhã, nós oramos por vários irmãos que passaram por esta experiência do Covid, estão passando também. Nós citamos vários nomes, inclusive a minha irmã Lina, lá no Rio Grande do Sul, meu filho Emerson, a minha sobrinha Ana Lívia. Nós falamos sobre o Evilásio, que é um amigo do Luiz Fernando, que também foi acometido essa semana. Nós falamos da Girinalva, da Liliane, da Laiane, do Ricardo Paiva e tantos outros por quem a gente está orando. E estaremos orando na próxima terça-feira, na nossa terça de oração. Nós estaremos na sala de oração pelo aplicativo Zoom, estaremos clamando ao Senhor. Também na quinta-feira estaremos juntos orando pela igreja, pelas famílias, pelo povo de Deus, por aqueles que nos pedem oração, orar pela nossa nação, pela nossa pátria. Nós estaremos diante do Senhor. E hoje também nós vamos orar pela Silvinha. Silvinha está aguardando a qualquer momento aí a chegada do Bernardo. Bernardo está meio teimoso, né, Dani? Não está querendo chegar, não. Mas ele está tranquilo lá, mas está quase chegando. E nós vamos estar orando pela Silvinha, para que Deus esteja guardando, esteja abençoando de maneira muito especial. Ok, queridos? Vamos curvar então a nossa fronte, vamos falar com Deus em oração. Você que está em casa aí, a sua família reunida, cultuando ao Senhor, você que convidou algum amigo para estar com você também, lá na casa dele, com a família, e está cultuando com você. Você que está mais longe, mais perto, a minha tia lá em Remanso da Bahia, está sintonizada nessa hora com o Nielson, seu filho, a família participando ali. Eu quero saudar a todos meus irmãos lá em Manaus e assim espalhados em São Paulo também, pessoal participando, nossos familiares. Nós queremos agradecer a Deus e queremos louvar a Deus por isso. Vamos então orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai eterno, nosso Pai bondoso, nosso coração se alegra em Ti por estarmos na Tua presença. Nós estamos, ó Deus, ansiosos pelo nosso retorno à Tua casa, porque é bom estar no templo juntos em oração. Mas nós estamos fazendo da nossa casa um templo de adoração, a igreja em casa, cada família reunida, o Teu povo diante do Senhor, Te adorando na beleza da Tua santidade. Enquanto aqui esta equipe preciosa ministra o culto, compartilha experiências e louva ao Senhor. Obrigado, Deus, por este privilégio. Obrigado pela graça que nos assiste. Obrigado, Pai, porque em meio a tantas dúvidas por que temos passado, nós temos uma certeza: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza a cada momento, a cada instante. Por isso colocamos diante do Senhor os nomes citados, que estão passando por esta experiência de infecção no Covid, mas, ó Deus, estão superando, porque o Senhor os está sustentando, os está protegendo por Tua bondade e misericórdia, que sejam restaurados de forma completa. Colocamos no Teu altar a vida da Silvinha, Senhor, com o Bernardo, que, ó Deus, essa criança chegue em paz, ó Deus, que a mamãe possa estar tranquila, segura no Senhor e que nada de mal possa acontecer, mas que nós possamos bendizer o Teu santo e excelso nome. Pai, nós queremos orar pelos idosos em nossa igreja, Pai, que fazem parte do grupo de risco. Ó Deus, que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, nos guarde, nos preserve. Queremos orar por nossa nação, pelos governantes, pelas autoridades, por aqueles que são responsáveis por conduzir, ó Deus, no sentido político, essa nação. Que o Senhor esteja ministrando ao coração desses homens e mulheres que têm o compromisso com a verdade, mas que nem sempre agem dessa maneira. Que o Senhor tenha compaixão e possa, Deus,
ter compaixão do teu povo e repreender aqueles que estão agindo de forma contrária à tua vontade. Senhor querido, a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Quantas bênçãos, hein, pastor? Deus tem. Quantas bênçãos maravilhosas. A maior prova disso, né, é o Mateus aqui, né? Já Mateus tá bom das aqui pernas, recuperado, né, também, já sarado aí, ó, totalmente. Rapaz, o irmão Hélio mandou um vídeo, aliás, um áudio hoje. É verdade, mandou mesmo. Feliz da vida por aquele bom dia que eu dei para os irmãos nessa manhã. Um bom dia na presença do Senhor. E os irmãos retribuíram essa mensagem, Levi, de forma impressionante, tá? E o irmão Hélio, todo entusiasmado, mandou uma mensagem agradecendo ao pastor. Irmão Hélio, Deus abençoe sua vida, o irmão tem sido uma inspiração para todos nós e esses irmãos queridos. E os nossos idosos, inclusive o pastor, que Deus tenha essa compaixão de nós. É isso? Irmão Hélio mandando mensagem, era um áudio, né? Ele Um mandou um áudio no áudio. WhatsApp. Vice-presidente da igreja. Pois Hélio é. Moreira, foi ele mesmo. Quem ele está mesmo. acreditando foi ele mesmo. Eu escutei o áudio, eu vi. Entendeu? Ele mesmo. Tantas bênçãos Ele tem colocado nas nossas vidas e na sua vida também. Neste momento vamos fazer nossa dedicação de bens e vidas consagrados no altar. Vamos cantar um cântico, mas esse momento é um momento particular da igreja, do irmão, membro da PIB. Você que é nosso visitante, não se sinta constrangido. Caso sinta o coração de abraçar uma das nossas causas é a reforma do nosso gabinete, entre em contato, converse com o pastor, procure as nossas redes sociais. Se sinta à vontade em nosso meio. Amém? Amém. Afinal, é em Deus que nós podemos confiar. Nele você pode confiar. Isso eu tenho certeza. Conheci o grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Pode. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Vou convidar nossa amiga irmã Alice. Se aproxime da câmera, Alice. Faça uma oração neste momento. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Pai, por mais um dia de vida, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela a misericórdia, Deus, que o Senhor tem por cada um de nós, pelo amor, Deus, que o Senhor tem, Senhor, pelo cuidado também, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela proteção também, Deus. Eu venho, Senhor, colocar em Tuas mãos neste momento, Pai, os dízimos e ofertas, Senhor, que foram devolvidos, meu Pai.
peço que o Senhor esteja abençoando, vai de encontrar cada família, Paizinho, que teve essa oportunidade, aqueles que também não tiveram, Pai, esteja tocando em seus corações, Paizinho, para que eles possam, Deus, estar desfrutando deste momento, Pai. Peço que o Senhor continue conosco, abençoando o decorrer deste culto, Pai, e essa oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos continuar louvando e agradecendo o nosso Deus, mas dessa vez você vai louvar com a gente, mas quem vai fazer a inspiração agora é a nossa irmã Leonice. Fique com ela. Eu declaro que chegou a
Adore o nome dele, Elohim, El Shaddai, Adonai. Amém, irmã Leonice. Muito obrigado pela inspiração musical. A igreja agradece e ela quer fazer mais vídeos. Então, nas quartas-feiras a irmã Leonice tem vindo aqui, tem pedido para gravar as inspirações. Ainda bem que ela se sentiu à vontade para fazer isso. Deus esteja abençoando a vida dela e da sua família. Continuemos a louvar, nada mais que Quem Sou Eu, do PG. Amém? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. Escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Se faça essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu? Pra que a voz que acalma o mar e acalma com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que atravessa e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Quem eu sou, pastor? Quem eu sou, pastor Edmilson? Quem sou eu? Quem sou eu? Será que Deus tem algo para falar para a gente sobre isso hoje à noite? Com certeza. Eu acredito nisso também. Então, vamos nessa. falar. Hoje é um dia muito especial, Levi. Hoje é o Dia Nacional do Adolescente Batista. Amém, amém. É verdade, isso é verdade. Temos 2 adolescentes aqui representando. Não é à toa que é o mês da juventude, isso, né? Mês da juventude, começando hoje, e hoje é o Dia Nacional do Adolescente Batista. Eu quero compartilhar com os amados exatamente esse tema, Levi, que vocês cantaram, Quem Sou Eu? Verdade. Exatamente esse tema que nós vamos refletir, baseado em Eclesiastes, capítulo 11, versos 7 e 8. Quero ler esse texto, esse versículo, e baseando nesse tema, quem sou eu? Vê o versículo, hein, Davi, por favor. Isso.
Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Observe que Salomão está dizendo aqui, a luz é doce. É agradável aos olhos ver o sol. Como é gostoso poder contemplar o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. E nós estamos vivendo dias de trevas. Nós estamos vivendo dias de lutas, dias difíceis, dias complicados. Os líderes políticos, de modo geral, em todo o mundo, estão em conflito. O diabo está trabalhando arduamente e usando homens inescrupulosos que blasfemam de Deus para prejudicar a nossa fé, para impedir a nossa comunhão com Deus, para impedir que a nossa voz fale alto. Conforme diz pela manhã, dias em que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e pedir dele a bênção, a segurança de que precisamos e a coragem para enfrentar esses dias de trevas que estamos vivendo e que temos essa perspectiva ou expectativa de poder termos dias piores. Precisamos nos sustentar mais do que nunca diante do Senhor. Bom, mas não é esse o tema que eu quero falar, refletir nesta noite. Conforme já disse, hoje é o Dia Nacional do Adolescente Batista. E nessa reflexão, eu quero homenagear a todas as crianças, juniores e adolescentes. Uma vez que a adolescência é esta fase entre a infância e a juventude. As transformações desta fase, segundo pesquisas de comportamento, começam por volta de 9 anos de idade. A criança começa a modificar a partir dessa idade e vai até os 20 anos. Portanto, quem ainda não chegou aos 20 anos ainda está nessa fase turbulenta de adolescência. Eu quero, de igual modo, homenagear os pais nesta noite, que têm um grande privilégio e, como consequência, têm a grande responsabilidade de conduzir os seus adolescentes nos retos caminhos do Senhor. Queridos pais, vocês têm nas mãos pérolas preciosas. A fase adolescente é uma fase que muitas vezes pode ser conturbada, mas se os pais têm compreensão, têm um temor de Deus, têm a capacidade de ouvir ao Senhor, podem ser canais preciosos de bênção na mão destas vidas. Mas em particular, de modo especial, querido adolescente, eu quero ajudá-lo a responder nesta noite esta inquietante pergunta que os acompanha nesta fase de transição, que é exatamente esta: quem sou eu? Quem eu sou, na verdade? É uma fase complicada, porque é uma fase de descobertas, é uma fase de grandes descobertas. E uma das maiores motivações do ser humano é exatamente isso, descobrir coisas novas. Nós queremos descobrir. Quando criança, nós descobrimos que o choro faz com que a mamãe nos alimente e nos acaricie. Você já observou isso? Que a criança, quando começa a chorar e ela tem o carinho da mãe, daqui a pouco ela volta a chorar, porque ela descobre que chorando, que reclamando, ela tem a atenção do papai, a atenção da mamãe. Tem o alimento, tem o carinho. Então ela começa a descobrir e começa a se comunicar. Quando a criança também descobre que as suas mãozinhas podem pegar alguma coisa, ela quer pegar, porque descobre o quê? Que ela pode segurar um objeto. São as descobertas.
Quando adolescência, então descobrimos que as nossas mentes são capazes de concluir, são capazes de resumir, são capazes de criar. E o adolescente, ou junior, adolescente, vai descobrindo que ele pode ver coisas mais fantásticas, muito mais importantes. Eles começam a descobrir que as nossas pernas nos conduzem aonde desejamos chegar. E nós então sentimos esse prazer de poder andar muito mais. Como adolescentes, descobrimos na nossa fase de transição, nós descobrimos que vão correndo em nossa personalidade, nosso organismo, vai ocorrendo mudanças, vão ocorrendo transformações. Elas são capazes de observar que nós estamos mudando. E então nós vamos descobrir que somos um corpo que muda. Somos um corpo que muda. E uma das maiores crises do adolescente é entender as transformações que ocorrem no seu corpo. Preste atenção uma coisa, adolescente, querido. O corpo é o maior patrimônio que o ser humano possui, dado por Deus, e não deve ser avaliado apenas pela aparência. Temos muitos adolescentes que ficam complexados porque se olham no espelho e não é aquele corpo que ele gostaria que fosse. Alguns bem magros, esqueléticos, altos. Eu conheci um senhor, já era senhor no caso, e eu imaginei como ele deve ter sofrido como adolescente. Ele tinha quase 2 metros de altura, mas o cara era magro, feio e morava longe. Então, é incrível. Quando eu olhei para ele assim, eu olhava e dizia, mas eu queria ver como era a adolescência deste senhor. Deveria ser bem complicada, porque o seu corpo era todo desengonçado. O problema todo é que o crescimento, chamado pelos especialistas de crescimento assincrônico do corpo, ou seja, é a tendência de vários órgãos do corpo crescer em níveis separados, criando às vezes no adolescente uma aparência de desequilíbrio, de um corpo meio sem jeito, meio sem graça, e dificulta a sua compreensão. A tendência desses vários órgãos pode fazer com que o adolescente se sinta deprimido. E há muita tendência ao suicídio, ou às vezes se envolve em outras coisas, com más companhias, muito mais procurando aceitação. Então encontra um grupo de pessoas, de adolescentes alienados, drogados ou coisa parecida, e ele se aproxima para encontrar um grupo de aceitação. Essa é uma característica desta busca, e que pode muitas vezes acompanhar de forma mais insistente a sua vida. Porque isso é um corpo que muda, é o corpo que está em mudança, em transformação a cada dia. Mas também o adolescente tem uma mente que cria, uma mente criativa. A adolescência é uma fase de grande fertilidade mental. O adolescente está em explosão no seu pensamento. Alguém já disse que para o adolescente raciocinar é uma necessidade e um prazer. Por isso que o adolescente está sempre pesquisando, questionando as coisas, buscando saber o que está acontecendo, porque a sua mente é criativa. Nesta fase, a mente encontra-se apta a funcionar mais especificamente em termos futuro. Está mais preocupado com o futuro, o seu pensamento pode ser dirigido em termos de ideais, valores éticos, culturais, religião, condições sociais, a realidade do mundo. Você conversa com um adolescente hoje, ele está muito mais antenado do que qualquer adulto. Ele tem informações para dar que você nem imagina. Porque a tecnologia fomenta essa criatividade e ele vai então colocando isto em mente. E muitas vezes questiona os pais. Questiona o comportamento dos pais, e aí os pais com aquele ar de autoritarismo, que é isso, você me respeita. Não está faltando com respeito, ele está simplesmente expondo a sua mente criativa, e que os pais precisam se preparar para assim entender. Porque essa fase é a fase do inconformismo, da disposição de revolucionar tudo, mudar as coisas, transformar o mundo.
Na visão adolescente, o mundo pode ser mudado a qualquer hora e de maneira muito melhor. É uma fase fértil, tremendamente fértil, mas que exige também cautela. Não basta pensar, é preciso saber pensar, é preciso pensar certo. Não é qualquer pensamento que vem à sua mente que você deve dar ênfase e dar vazão ao pensamento. Precisa saber o que está fazendo. Ter uma mente criativa do ponto de vista cristão é ter uma mente renovada, é ter a mente de Cristo. Não é ter a mente segundo o mundo, com as ideias do mundo. Hoje eu recebi um vídeo de um livro publicado por um elemento de índole má, um livro voltado para crianças, estimulando toda sorte de maldade, de perversidade. O adolescente precisa estar atento para isto, para não se deixar levar por essas influências maléficas, daninhas, que destroem a personalidade, que destrói o caráter do adolescente. Precisa renovar a sua mente a cada dia. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, versículos 1 e o versículo 2. Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você analisando esse texto, meu querido adolescente, você vai observar, o apóstolo Paulo diz: eu estou rogando a vocês que apresentem, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, apresentem, ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo. Apresente a sua vida ao Senhor como sacrifício vivo. Esse é o culto racional, ou seja, é o culto da razão. É onde você raciocina melhor, colocando a sua vida no altar do Senhor. Não se amoldem ao padrão, ou não se conformem, em outra tradução, a ideia de assumir a forma. Nós temos uma forma padrão do mundo, que é tudo aquilo que é antiético, que é imoral, que dá vazão a esta forma, ou esta forma do mundo. E Paulo está dizendo: não se amoldem a esta forma, não se conformem, não assuma essa posição do mundo, mas pelo contrário, ele diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Então, para que nós possamos pensar de forma correta, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus renove a nossa mente, transforme a nossa mente. Como vimos nessa manhã, um salmista orando ao Senhor, dizendo: cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito inabalável. Esse desejo de ser renovado pelo Senhor. Então o adolescente cristão, quando ele coloca esta criatividade, esta mente criativa, ele coloca nas mãos do Senhor, Deus pode usá-lo de maneira extraordinária e pode ser bênção para o mundo. Eu estava participando da sala de oração da Junta de Missões e ali tem uma jovem de 17 anos, uma menina adolescente. E eu fico impressionado com a maturidade daquela adolescente, como ela testemunha do amor de Deus, como ela fala com segurança da sua fé, da sua experiência, e ela está ali na sala de oração, participando, orando pelo país. E eu pensando nisso: Senhor, por que os nossos adolescentes, de modo geral, não se colocam diante do Senhor, não renovam a sua mente no Senhor, não se amoldam ao padrão do Senhor, para serem instrumentos de bênção? Quantos adolescentes estão acomodados, poderiam ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor, mas estão amoldando-se, acomodando-se, assumindo a forma do mundo, sem perceber. Ah, mas eu estou na igreja, eu não estou longe do Evangelho, eu não estou, mas a vida não está nas mãos de Deus. Está como se estivesse em cima do muro, sem saber para que lado cai. E quando está em cima do muro, já se sabe
o inimigo tem segurança que é dele. Porque quem está em cima do muro está mais para cair para o mundo do que para cair para os braços do Senhor. Então sai de cima do muro e coloque-se nas mãos do Senhor antes que seja tarde. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele faz essa pergunta, mas ele responde: nós temos a mente de Cristo. Queridos meus, que privilégio extraordinário, que bênção extraordinária. Pela transformação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós começamos a pensar como Cristo, começamos a agir como Ele. Nós temos a mente de Jesus e nós pensamos como Ele. Mas isso, quando deixamos que o Espírito de Deus nos renove, nos transforma. Esta é uma mente que cria. Mas também o adolescente tem um coração que deseja, um coração que está querendo, um coração que está ansiando por algo. E é necessário entender que os aspectos fisiológicos, intelectuais e emocionais, eles estão interligados, não são separados. A questão do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, estão ligadas. Eu sou um só elemento, não sou elementos separados. Eu sou um só. Então, nessa questão, nós precisamos estar conscientes. Quando falamos de emoção e sentimento em relação ao adolescente, nós devemos lembrar que é a fase em que os hormônios de crescimento estão em ebulição. Estão em fase de crescimento em dois fatores principais. O agressivo, a agressividade. O adolescente muitas vezes tem comportamento agressivo que ele não entende. E nem os pais compreendem também. Por que ele age daquela maneira? Porque nessa questão há uma influência muito grande dos hormônios que provocam o seu crescimento. Então há agressividade no sentido de ser agressivo no falar, no agir, como também o impulso sexual. Isso é efervescência na vida do adolescente. A agressividade, ela é um sentimento normal, como qualquer um outro. Eu já tenho falado nisso aqui. A ira, o orgulho, a vaidade, todos esses sentimentos fazem parte do ser humano, de forma natural. Agora, quando nós canalizamos esses sentimentos de maneira errada, é que eles se tornam mal, prejuízo para as nossas vidas. A agressividade, ela responde pelo zelo, pelo entusiasmo do adolescente, em considerar toda e qualquer causa como definitiva e absoluta. Para o adolescente não há meio termo. Ele acha que é isso, tem que ser. E é isso que muitas vezes coloca em choque filho, pai, pai, filho, mãe, filha, coloca em choque. Por quê? Porque na visão adolescente é 9 ou 90. Ou é ou não é. Do ponto de vista do impulso sexual, a tendência é abandonar aquela atitude mais pacata, mais leve da criança, do júnior, e encarar a realidade, encarar a verdade. É o período do despertamento das paixões, do sonhar acordado, do sonhar com o príncipe acordado, com o príncipe encantado, com a princesa encantada. Namoros, muitas vezes só no sonho, na imaginação. Muitas vezes sonha com o artista, sonha com outro, e começa a imaginar muitas coisas, e o pai e a mamãe ficam, o que está acontecendo? Isso é algo que já passou na sua mente também, papai e mamãe, e que agora está no seu filho, na sua filha. Essa fase é a fase também que os rompimentos amorosos são muito penosos. Quando o adolescente acaba um namoro, parece que o mundo se acaba. Há uma depressão tremenda, há um sofrimento grande, porque é esta fase. Mas é interessante que da mesma maneira que ele sente essa depressão, ele parte para outra. Na hora que surge... Na hora que surge uma nova oportunidade, aquele que era a razão da sua paixão, passou. O outro já surge, já supre a ideia. Porque nesta aventura de buscar novidades, de descobrir coisas novas, o próximo paquera é uma descoberta diferente.
E ele então pode se empolgar com isto. Os sentimentos são inconstantes e volúveis. Um dia amanhece amando, para no dia seguinte esquecer aquele amor e já partir para outro. Se algo mais interessante aparecer, beleza, maravilha, se supera. Então convém entender que toda esta instabilidade faz parte do processo de ajuste social. Faz parte do processo de ajuste da vida. Lembre-se que eu estou falando de uma fase de transição, que vem da infância até a juventude, que vem entre os 9 aos 20 anos. Então, uma fase de sequência, em que você está a cada dia se ajustando. Você está se ajustando às fases diferentes da vida, seja na mente, seja no coração, seja no corpo, você está nessa fase de ajuste social. Então nada de anormal acontece, mas é algo normal. Agora tem que observar o seguinte: um coração que deseja precisa ter o desejo correto. O coração que deseja precisa ter o desejo correto, com base no desejo maior de agradar a Deus como autêntico filho. Ou seja, você precisa ter cuidado com os seus desejos. Você precisa ter cuidado com aquilo que você deseja, porque não basta apenas desejar. Você precisa ter o seu desejo controlado pelo desejo maior, que é agradar a Deus sobre todas as coisas, servir ao Senhor acima de todas as coisas. Concluindo então essa reflexão, eu queria dizer o seguinte, que a adolescência é uma fase propícia para que o adolescente ponha todas as suas dúvidas e ansiedades nas mãos de um amigo em quem verdadeiramente possa confiar. Ou seja, o adolescente precisa de um amigo. Ele busca amizades. E eu falei, já nessa reflexão, que muitas vezes o adolescente procura um grupo, mesmo que alienado, porque ele busca amizade, ele busca um grupo que o aceite como ele é. Mas precisa entender que o adolescente precisa de um amigo leal, de um amigo verdadeiro, de um amigo maior. E esse amigo não é outro, senão Jesus. É uma fase propícia para uma experiência pessoal com Jesus. É uma fase importante porque nessa descoberta o adolescente tem muito mais condições de descobrir o quanto Jesus é precioso na sua vida. Ele pode seguir os passos de Jesus, pode descobrir isso a cada dia e observar como vale a pena servir a Jesus. Quando adolescente, nesta fase, tem uma intimidade com Deus, através de Jesus Cristo, como seu melhor amigo, dificilmente ele se afasta dos caminhos do Senhor. Dificilmente ele troca Jesus por qualquer outro amigo, qualquer outro bem. Por isso que é importante pai, é importante mãe. Aquela advertência de Salomão: instrui o menino no caminho em que deve andar. Quando você instrui o menino, ele vai saber na adolescência, na continuação da adolescência, descobrir coisas corretas, descobrir coisas certas e descobrir, sobretudo, o tremendo amor de Deus e o amor de Cristo Jesus na sua vida. Ele vai se identificar muito mais com Jesus como seu melhor amigo. E cultivando esta amizade, esta confiança em Jesus, ele vai, consequentemente, ter a compreensão da Trindade Santa, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E vai ter uma vida muito mais equilibrada, em que nada o desviará desse caminho. Adolescente querido, olhe para Jesus, firme nele a sua fé. Use o seu corpo, sua mente, seu coração para glorificá-lo em toda a sua maneira de ser e viver. O seu corpo, a sua mente, o seu coração pertencem a Jesus. Olhe para ele com essa disposição de superar toda e qualquer dificuldade,
Busque ao Senhor com sincero desejo de encontrar nele a amizade, a realização maior da sua vida. A minha oração é que Deus o abençoe nesta fase linda que se chama adolescência. A minha oração é que Deus o conduza de maneira preciosa na compreensão maior do tremendo amor de Deus. A minha oração, pai, a minha oração, mãe, é que vocês sejam sábios na condução dos seus filhos nesta fase de transição da infância à juventude. Não significa dizer que depois de jovem deixam de ter a atenção dos pais. Não, porque quando o jovem já tem a sua maturidade adquirida, formada, mas essa maturidade da juventude tem que ser firmada na adolescência, na fase de transição. Nós temos muitos jovens que são eternas crianças, porque são tratadas pelos pais como criança eternamente. Não são orientadas nesta fase de transição para chegar à fase adulta, fase de jovem, maduros, conscientes. Jovens adultos e não jovens crianças. Parabéns, querido adolescente, pelo seu dia. Deus abençoe a sua vida. Viva com alegria, com gozo. Dê vazão aos seus sentimentos, desde que eles sejam canalizados pelo Senhor Jesus. Desde que sejam conduzidos no temor devido a Deus. Parabéns, Deus o abençoe, sê tu uma bênção. Eu quero orar por você. Você que está abaixo dos 20 anos, eu quero orar por você nessa hora. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, eu quero clamar ao Senhor nesta hora por cada adolescente que me ouve nesse momento. Eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito possa trabalhar suas mentes de tal maneira que eles sejam cada vez mais firmados em Ti, que eles sejam seguros nas Tuas mãos, sejam sustentados por Ti, ó Pai, e que nada seja mais atrativo para eles do que ter a sua vida completamente consagrada a Ti. Que Jesus seja, na verdade, o seu maior, o seu melhor amigo. E que, ó Deus, possam crescer firmes, fortes, neste mundo tão corrompido, tão maldoso, eles possam ser instrumentos vivos nas Tuas mãos. Oro pelos seus pais, que tenham toda a sabedoria do alto, toda a compreensão de que necessitam para poder orientar os seus filhos nos retos caminhos do Senhor. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Que Deus, o Senhor, seja conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é o mês também da juventude. O nosso Ministério Jovem está preparando aí a programação para os jovens aos sábados. Nós estaremos depois tendo mais detalhes dessa programação. Os nossos jovens também estão planejando para o final do mês o Congresso Jovem. Nós estaremos planejando e realizando. Queremos que a igreja esteja em oração. E quero lembrar a todos vocês, na próxima terça-feira nós estaremos em oração, em nossa sala de oração, nossa terça de oração, estaremos juntos e também na quinta-feira. Eu quero contar com você, quero contar com a sua família, quero contar com o povo de Deus, juntos em oração, clamando ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer a minha equipe de apoio, liderada pelo nosso querido Levi. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, tá? Deus abençoe suas vidas. Tenhamos uma semana muito abençoada na graça e na paz do Senhor. Vamos louvar nosso Deus. Amém.
Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, Perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. dá-me um coração igual ao teu. Ô rapaz. Que tudo? Que tudo?